Olá, proféticos! Meu nome é Renato Neto e nós estamos no Profético Afiando a Espada. E hoje nós estamos com um novo quadro no canal chamado 5 Coisas Proféticas. E para começar bem, nós vamos falar de 5 coisas proféticas no filme Viúva Negra. Calma aí, não. Aí nesse momento você está pensando assim, por que ele está falando de 5 coisas proféticas no filme Viúva Negra? Simples. Porque eu sou profético, você é profético. Então tudo aquilo que nós vemos no nosso dia a dia, nós enxergamos profeticamente. Ah, isso é demais! Então vamos lá no filme, tá? Primeira coisa, eu não sou crítico de filme, tá? Senão, eu teria sido contratado por alguma empresa para poder fazer essas críticas, mas eu não faço isso. A nossa questão aqui nesse canal é profética. Então, nós vamos enxergar o filme por uma lente profética. Então, vem comigo. Se você está chegando agora no canal, vai lá, se inscreve, comenta, compartilha, mas acima de tudo, fica comigo até o final desse vídeo para você também ficar antenado com as 5 coisas proféticas do filme Viúva Negra. Vamos lá! Então, primeira coisa, lembrando que ela era uma soldada russa e que ela era uma espiã. Só que ela, na verdade, não tinha uma família de verdade, não era uma família, era um grupo de soldados. Era um soldado que encenava a ser o pai, uma soldada que encenava a ser a mãe, ela e a irmã, que na verdade eram 4 soldados. Só que ao longo da vida eles se distanciam e tá um em cada lugar. Só que chega um determinado momento no filme que eles se reúnem. Cara, e isso é muito profético. Sabe por quê? As famílias hoje elas estão assim. Elas estão até perto, mas elas não estão se relacionando. Elas podem até estar muito perto, mas falta aquela conexão. Então, o filme passa o seguinte, que ela reencontra a família. Disso, há um versículo que diz assim, ó, porque ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que está lá em Malaquias 4, versículo 6. E isso é profético porque esse é um tempo de liberar perdão para as pessoas da nossa família. Esse é um tempo de nós nos aproximarmos de cada pessoa e restabelecermos os vínculos familiares. E aí cumprir o que o Senhor disse na palavra, de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Isso é maravilhoso. Tópico, a questão 2. Segunda coisa profética, vamos lá. Que a irmã, quando ela está perseguindo uma pessoa, a pessoa vai e injeta, ela libera o soro, que é um antídoto para ela. Quando ela faz isso, a irmã consegue perceber o que está acontecendo na realidade. Porque ela até então ela estava debaixo do domínio do vilão. O vilão tirou o livre-arbítrio dela. Gente, se isso não for profético, eu não sei mais o que é. Se liga só, o vilão tirou a percepção do livre-arbítrio desse pessoal. E ela, o que ela faz? Ela vai e ela toma esse soro e ela consegue ver a realidade. E na palavra, em João 8,36 está escrito assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só que depois que ela é liberta, a mesma pessoa que fez isso por ela dá uma missão, dá um envio, fala sobre um chamado para a vida dela, que era libertar as outras mulheres que também foram escravizadas. Ou seja, as outras mulheres que precisavam de libertação. Gente, é isso mesmo. Aquele que é alcançado pela verdade, que é liberto pela verdade do Evangelho, se transforma em alguém chamado, não por homens, mas por Deus, para libertar outras pessoas. Isso é altamente profético. E vamos lá. Terceira coisa profética. A viúva não se conformou com o sistema. Ela foi criada para ser uma espiã. Depois do pacto de lá,
ela deveria se entregar, mas ela não se entregou, de novo quebrando o sistema. Gente, olha como isso é poderoso. Nós não podemos nos amoldar com o sistema mundano que estão querendo colocar na gente. Isso é muito profético. Ela não se dá por satisfeita de tentarem colocá-la num sistema. E em Romanos 12:2 diz assim: não se amoldeis aos padrões do mundo, mas transformados pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o desejo de Deus para nossas vidas. Que nós não estejamos conforme o padrão do mundo, mas nós sejamos livres para libertar outros, para que possamos enxergar as coisas profeticamente, para agirmos profeticamente. Quando ela está diante do vilão, e aí vai a quarta coisa, profética. Quando ela está diante do vilão, ela fala para o vilão o seguinte: você roubou a minha infância. E hoje, quantas crianças estão perdendo a sua infância porque estão num sinal de trânsito vendendo bala para poder comprar comida, porque estão sendo exploradas na boca de fumo, porque estão sendo exploradas pelo tráfico como alguém que vai ser um dos seus soldados. Queridos, isso é altamente profético. Ela falou para o vilão o seguinte: você roubou a minha infância. E as crianças de hoje estão perdendo o que é infância. Estão perdendo o seu tempo de infância. Só que a palavra é muito clara quando diz assim, em Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for velha, ainda assim não desviará dela. O treinamento que ela recebeu lá atrás, na Sala Vermelha, até aquele momento no filme ela continuava usando. Então tem coisas que a gente aprende na nossa infância e que perduram na nossa vida inteira. Nem sempre são coisas boas. A gente precisa jogar fora aquilo que não presta. Mas aquilo que são boas nós precisamos continuar guardando e executando. Olha, a quinta coisa, a quinta coisa profética, a viúva, ela é ajudada por um amigo que coloca as coisas para ela, que dispõe as coisas para ela, arruma um jato, Gente, olha só, presta atenção numa coisa. Nós temos um amigo que é invisível para o mundo, mas que nos ajuda em tudo, chamado Espírito Santo. Talvez você se sinta solitário nessa vida e sinta falta de um amigo fiel e verdadeiro. Eu quero dizer para você uma coisa: você precisa ter o Espírito Santo como teu amigo. É demais! Olha só! Olha o que está escrito lá em João 14, versículo 26. Que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Ele vai nos ajudar em todas as coisas. O Espírito Santo é o melhor amigo que você pode ter nessa vida. Mas você sabe. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreva, comente. E eu vou deixar um desafio para você no final do vídeo. Agora eu quero dar só um plus. Que é o seguinte: a cena pós-crédito, olha o spoiler aí, alerta de spoiler. No final do filme, a irmã vai no túmulo aonde está o corpo da viúva negra. Por quê? Gente, isso é muito precioso. Presta atenção. A viúva negra, ela se entrega para que os Vingadores pegassem a joia do infinito relacionada à alma. Ou seja, a entrega dela, ela se entregou para morrer, para que a joia da alma fosse disponibilizada para salvar a humanidade do vilão chamado Thanos. Jesus, ele fez o mesmo. Jesus, ele se entregou para resgatar a nossa alma do nosso vilão, do vilão principal da humanidade, que é, na verdade, o diabo. Mas Jesus não tem um túmulo, porque ele ressuscitou. Aleluia! Jesus não tem um túmulo porque ele ressuscitou. Outras pessoas que são importantes para a religião têm túmulo, mas Jesus não tem, porque ele está vivo. Aleluia!
Glória a Deus. E agora eu quero finalizar esse vídeo com um desafio para você. Você que está aí e vai assistir o filme, se lembre dessas 5 coisas proféticas que eu assisti, que eu vi nesse vídeo. Mas a sua visão espiritual nesse momento está sendo aberta para que você veja esse filme pela ótica profética. E eu quero te deixar um desafio. Vai lá e deixa nos comentários aquilo que você viu que foi profético, mas que eu não disse nesse vídeo, porque não dá para falar todas. Grande verdade que eu falei 5 e acabei falando mais uma de lambuja. Uma extra, uma plus. Mas vai lá, se inscreve no canal, comente. Que o Senhor te abençoe. Mas antes de finalizar, seja naturalmente sobrenatural. E nós nos vemos no próximo vídeo do Profético Afiando a Espada. Deus te abençoe. Vamos lá! 5 coisas proféticas. Vamos que vamos!